Eu já sabia quem era eu ali, ó. O posicionamento no meio da rua, mas não me chegava na rua. Eu trabalhava na rua, usava a rua como um lugar de trabalho, mas eu já me enxergava dentro do meu restaurante, como estou hoje dentro do meu restaurante, do meu império. Esfera Podcast vai falar sobre gastronomia, sobre empreendedorismo, sobre persistência e sobre alegria de viver, com uma das pessoas que eu conheço que tem uma alegria de viver que é ímpar. Júnior Maracaípe, empresário aqui de Palmas no ramo da gastronomia, que tem o melhor espaguete da cidade, quiçá do estado. E aí, Júnior, quero que você mesmo se apresente para a nossa audiência e fale um pouco da sua vida. Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado por você ser, né, nosso cliente desde a época do trailerzinho, da carretinha, da carrocinha, que assim que o pessoal me enxergava lá no meio da rua, mas eu já tinha um olhar diferenciado para mim mesmo. Essa pergunta que você falou assim, fala de você. Eu já sabia quem era eu ali, ó, o posicionamento no meio da rua, mas não me chegava na rua. Eu trabalhava na rua, usava a rua como um lugar de trabalho, mas eu já me enxergava dentro do meu restaurante, como estou hoje dentro do meu restaurante, do meu império. O empresário não importa onde ele está, né? O empreendedor, ele empreende na rua, ele empreende dentro de uma loja, num galpão, ele empreende numa festa, onde ele tiver, ele está buscando crescer o negócio que ele tem, né? Que ele desenvolveu. É, eu lembro ali, para quem não sabe, hoje tem um restaurante, além de ser um ambiente muito agradável, até a parte de fora é agradável, porque ele cuida até da parte externa do restaurante. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ele tinha um trailer ali em frente ao Armazém Paraíba, ali perto da JK, aqui na capital Palmas, capital do Tocantins. E eu sempre ia ali, e às vezes tinha hora que tinha sombra, tinha hora que não tinha, mas o calor, que faz um calor tremendo. Mas o macarrão dele era tão bom, que eu deixava de comer no shopping, onde tem aquelas redes já, aquelas franquias, né? Fast food, né? Comida É rápida. o fast food de macarrão, as massas, né? Só tem várias aí, eu não vou citar nomes aí, que a gente não estamos patrocinando, mas aí o do Maracaípe é especial. O tempero é diferente, a quantidade é É diferente, verdade. o sabor. Então, assim, eu preferi ir lá, às vezes pingando aqui o calorzão aqui, mas comendo ali uma massa. E hoje você já tem um ambiente muito melhor, né? Quais foram os maiores desafios que você teve quando você começou a empreender? Ó, o desafio, ele é diário. As pessoas que falam que a vida é fácil, né? Não dá nem para conversar com ele. Eu falo que todo dia é um desafio. E quando eu fui para a rua, o desafio era grande, né? Chegar naquele horário, atender aquela clientela dentro daquele horário, obedecer o sol, porque o sol era muito quente. À tarde vinha a chuva. Agora, quando eu acabei de chegar aqui na nossa conversa aqui, passamos por uma chuva. E eu lembrei, gente, o tanto que eu venci na vida, Tinha que né? lidar com a intempérie climática Uma hora também. dessa eu tava com o pé todo ensopado, mas honrando ali, né, o que Deus E me era, deu. era só você e um ajudante ali, Só né? eu e meu Ali companheiro. fazendo ali na hora, tudo feito na hora, pessoal. Ele Inclusive, trazia. até eu quero agradecer primeiro a Deus e segundo você, Jefferson. Eu acho que daqui a pouco você vai estar nos assistindo, vendo aí. Você tem as duas mãos empenhadas no nosso espaguete Maracaípe. Essa marca não é só minha, mas como é nossa, né? Você ajudou a construir. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Ainda bem que você teve a ousadia e a carência de esperar esse sucesso que a gente está vivendo, realmente o sucesso. Quando você. Eu sei que no começo sempre é um pouco mais difícil, né? Você tem pouca estrutura, mas muita coragem, muita vontade de vencer. Como que veio a ideia de você fazer massas na hora ali no almoço para as pessoas na rua? É, Antes de eu vir para cá, eu dei uma olhada, eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu vi que as ruas eram largas, tudo longe. Eu falei, comecei a perguntar, você almoça aonde? Almoça em casa. É, então você sai do seu serviço, vai na sua casa? Não, eu trago uma vasilhinha de casa. E aí eu falei assim, cara, assim, então se eu chegar com essas massas em 10 minutos eu consigo fabricar 35 pratos, então vai dar certinho. Eu comecei a enxergar a oportunidade do tempo que ele tinha 1 hora de almoço. O mais demorado são 2 horas. E aí eu falei assim, aqui eu vou encaixar. Então, essa comida que eu entrego hoje, ela é rápida, dinâmica e quente, que chega a pelar a língua, né? Muito bacana. É um meio termo entre o fast food e a comida caseira.
rápida e saborosa e agrada todo mundo, né? E caiu no gostinho, né? No paladar do tocantinense e eu agradeço do fundo do meu coração ter essa clientela maravilhosa. Porque hoje o meu sucesso, primeiro, vem de Deus e segundo, os clientes que eu tenho maravilhoso. Uma cadeia maravilhosa mesmo. Quando a gente fala de empreender hoje no Brasil, na verdade, em qualquer coisa hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não sei se pelo advento das redes sociais ou alguma questão assim, as pessoas estão muito imediatistas. Todo mundo quer tudo para agora, para ontem, é tudo muito rápido. E até o almoço, inclusive. Mas na hora de empreender, as coisas não acontecem da velocidade que a gente quer, né? É, E a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura e tal. Quanto tempo você levou, desde a hora que você teve a ideia, colocou em prática para você sentir, falou, não, agora eu tô mais ou menos, eu tenho uma base. Agora eu posso crescer, porque agora eu tenho uma base, agora eu já tô mais tranquilo. ó, eu falo que empreender é igual você cuidar de uma escola. Dá muito trabalho, não é fácil não. E você começar, você que vai empreender, você que está iniciando, quer se tornar um empresário, vamos citar um exemplo como se você fosse construir sua casa, que você vai morar, que você vai cuidar colocar seus pais dentro para dormir e ter uma família. Pode fazer o alicerce meia boca, daqui a pouco vem um vento, vai desmanchar a sua casa. Na empresa, a mesma coisa. Ou você entra para somar mesmo de verdade, porque ali não é para amador e não é para brincadeira. Você tem que levar as coisas a sério. Então, o plano de carreira, você vai anotar a entrada, saída, produto, custo final, inicial, aonde você compra o seu produto, com qualidade, porque daqui a pouco o negócio deu tão certo que você vai começar a expandir, que foi o nosso caso. Hoje a gente atende o cliente presencial, a gente consegue fazer os casamentos, formatura, aniversário, e hoje a gente entrega uma quantidade enorme de comida pelo iFood, pelo iQfome. Então a gente chegou nos 4 cantinhos de Palmas. Então, hoje você, além do restaurante, né, que você agora tem um restaurante físico, você também atende eventos de todas as naturezas, você Sim. trabalha com delivery, e até você chegar nesse patamar, passou por esses desafios, o que que mais foi difícil para você nesse período ali do começo? O que mais tirou, assim, o que mais você gastou energia, o que mais te incomodou e que você superou? Eu falo que é cair na graça do cliente, cair na graça. Você faz a comida, mas não consegue agradar. Faz a comida e você, não agua- você a- aguarda aquele tapinha nas costas falando que tá uma delícia. O cliente não confunde o cliente que fala bom dia, boa tarde com você, que ele é seu amigo. Seja como é que fala, um empreendedor, um empresário sincero. Faz com excelência sem aguardar o que ele vai te falar sobre a sua comida. Porque às vezes você empolga ali, você relaxa. Não, vai fazendo bem feito, vai fazendo bem feito, vai fazendo que daqui a pouco É padronizar, né? Ter os padronizado. processos, padronizar, fazer com É, profissionalismo e manter, manter. descobrir ali qual que é o ponto certo que o cliente vai se adequar e fazer padronizados. E o pessoal reclama muitas vezes, né? Que começa uma coisa boa e depois vai diminuindo ou vai mudando, todo dia ele chega lá uma coisa diferente. Então, há que ter um padrão, né? De vez em quando eu pego uns clientes lá e falo assim, Júnior, você quando estava no trailer, você veio pro restaurante, ao invés de você ter piorado, você fez melhorar. E eu falei assim, aí onde tá a diferença? Porque eu podia ter feito só algo bom no início e agora feito de qualquer jeito, mas não. O crescimento, você vai sentindo, quando você tá crescendo, o que que é crescer? É comprar uma geladeira melhor, comprar um fogão melhor, comprar um ar-condicionado melhor, investir nas louças, nas frigideiras, uniforme, compra um tênis bacana, por exemplo, eu uso 2 tênis. Isso é investimento, né? Não é Investimento, gasto. não. Por quê? Você tem que chegar no seu evento com a carretinha limpinha, com o seu carro lavado, porque o cliente ele fala assim: posso ajudar você a descarregar? Quando ele fala aquilo lá, ele não está sendo gentil contigo, está sendo delicado. Ele vai bater o olho no que você vai entregar lá dentro da casa dele, dentro da mansão dele, no seu salão de festa, nos clubes. Então, Ele assim, quer ver o controle de qualidade ali, ele controle quer de ver o qualidade. padrão que você tem e ele faz ali aquele controle de qualidade. E que é correto, né? O cliente ele tem que ter essa segurança. E tem que ter, porque quem mexe com comida, assim, É, é,
É Comida não é só essencial. alimento, é a Não. saúde da Saúde, pessoa. saúde é outra coisa. Você vive daquilo. Você não vai brincar. Você tem que fazer o que você gosta, o que você ama. E um dos maiores prazeres que o ser humano tem é comer Na Ave também. Maria. E assim, só gratidão. Só gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Você não tem uma noção. Tô muito feliz. Então, a maior dificuldade foi você achar esse ponto aí em que o cliente se conquistar o cliente para manter a fidelidade, né? Porque uma coisa importante é isso, não é só você vender o Não, produto, é não. você fidelizar o cliente para você vender inúmeras vezes. E, E isso só você consegue só dando satisfação para o é, cliente. e eu comecei a perceber que um tava chamando. Aí chegava uma pessoa, falava assim: Júnior, eu trouxe uma amiga, trouxe um meu primo, trouxe minha avó, trouxe sua mãe para te conhecer. Eu mesmo levava muita gente Pois lá, é, porque justamente isso, eu falei assim, ah, tu vai almoçar onde? Não, bora ali no restaurante. Não, eu vou ali comer um macarrão hoje, uma massa. Aonde? Eu falei, rapaz, é bom, ó. É bom mesmo. Eu falei, na rua, mas é bom, você vai gostar, bora. Tem isso também, né? Além da fidelização do cliente, né? Ele multiplica a eu, fi- clientela para e você. eu fico feliz assim de você ter me acompanhado, ter levado pessoas que estão lá até hoje. Inclusive, uma boa parte, né, dos seus colegas de serviço tá lá com a gente até hoje. Eu fico muito grato mesmo. E, e quem quer conhecer, por exemplo, o local físico, né? Você pode pedir pelo delivery e tal, lá é só procurar Espaguete Maracaípe. Mas quem quer ir lá no seu restaurante, onde que fica e como que ele conhece, qual que é o Instagram? Ó, quando eu falo que o espaguete Maracaípe cresceu tanto, mas assim, cresceu com harmonia, cresceu tendo sabor da natureza. Eu revitalizei uma área verde lá no centro, entre as Casas Bahia e o Bradesco Seguro ali. Eu falo que a gente tá Ali na na JK. JK, naquela rua, chama Rua de Pedestre. Isso, você entra pela JK e entra naquela primeira rua de pedestre após o Bradesco ali, entre Isso, o Bradesco e a Casas Bahia. isso. E aí eu falei, eu vou fazer uma rua diferenciada. Aí eu comecei a colocar aqueles guarda-chuvinha, lembrando do Porto de Galinha, sabe? E aí eu comecei colocando guarda-chuva, colocando dois, colocando três. Aí o vento arrancava, eu falei, vou começar a colocar mais. Comecei, foi colocando. Eu cheguei a uma época de ter quase 50 guarda-chuva, né? Proteger o sol e ficava bacana. E eu vi que tava começando, né? Chamativa a rua. Aí comecei a arborizar, coloquei planta, coloquei aí a iluminação e foi arrumando, né? E aí hoje chegou nesse patamar da gente ter duas cascatinhas que valoriza demais o ambiente com Você aquele fez um solzinho. paisagismo ali na rua de pedestres, Sim, ali no sim. canteirinho. E eu tive lá, mas eu não sabia que ele tinha mudado já há algum tempo antes de eu ir lá a primeira vez no restaurante físico, né? Aí eu passei e vi aquela floresta ali, né? É, Falei, rapaz, mas que bonito fizeram aqui. Por que que não fizeram nas outras horas? Eu pensando que era poder público e tal. Mas eu estranhei. Falei, deixa eu descer. Aí eu olho, vejo o restaurante e tudo. Aí a pessoa que tava comigo, não, aqui é o Júnior Maracaípe que fez isso aqui. pois Aí eu é. falei, pois eu vou lá cumprimentar. E foi quando a gente se viu novamente, né? E ficou bonito mesmo. Agora tem até cascata. Tem a cascatinha e eu tô amando porque lá eu coloquei uns peixinhos bem pequenininhos, uns cascudinhos. E só que assim, os meninos, eu vi que eles querem pescar. Eu tô estudando algo diferentezinho. Eu vou ver se eu faço um peixinho de borracha, alguma coisa, mas eu tenho que inventar pros turistas os mirim pescar e devolver a varinha de anzol lá no restaurante, porque ali o meu restaurante está ali, né? Eu zelo pelaquela imagem ali do restaurante. Mas ali é uma área verde, é uma área da prefeitura, é uma área É uma área que pública, né? pública que todo mundo pode cuidar, todo mundo pode varrer. Inclusive, se você está aí, tem uma planta que você não quer mais, quer doar, pode levar lá para o Espaguete Maracaí, porque eu vou colocar lá e você vai conversar com a sua própria planta. Você vai passar lá anos e anos e eu vou estar zelando dela lá. Muita gente não faz isso porque diz que dá trabalho, né? Dá não, A planta não dá corre, não. ela não. O trabalho que você vai ter é pôr uma adubaçãozinha ali vez ou outra, molhar regularmente, né? Aqui. Molhar é natural, é todo dia. É de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Isso aí pode deixar levar pra mim que eu cuido com carinho, que eu gosto. Uma coisa que a gente normalmente, quem empreende, e não só quem empreende, quem tem quem quer fazer qualquer coisa de positiva na sua vida, quem quer crescer, é, quanto mais você cresce e desenvolve, você chama atenção positiva e negativa. Você teve algum tipo de problema durante a sua trajetória de alguém que tentou lhe passar a perna, que tentou lhe atrapalhar o seu desenvolvimento? Porque as pessoas às vezes nem precisam de motivo para isso, né? Ou às vezes é uma concorrência. Acho que concorrente é até mais difícil atrapalhar a gente.
mas às vezes é pessoas ali que não quer deixar o outro crescer. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Eu falo que você não pode se importar com as críticas, mas tem que ouvir as críticas e tem que analisar as críticas, Filtrar, né? filtrar. Mas se você levar aquela imagem, o pé da letra, levar para sua casa, dividir com a sua família, já não é justo. Vê ali o que aconteceu, é um erro de um prato, é um erro um erro de fala, tenta arrumar ali, porque assim, a vida ela continua no seu trabalho, a vida continua na sua casa, a vida continua na igreja, aonde quer que você esteja, mas vai deixando cada um no seu lugarzinho. Eu falo que ali, por isso que eu queria aquela área verde, para quê? Na hora que estiver preparando um prato, fazendo algo, o cliente está olhando a cascatinha, tá vendo os guarda-chuva, tá tirando foto, para dar aquela quebrada, porque assim, quem tá lá dentro não consegue sair e quem tá lá fora não consegue entrar e não entende nada, que é loucura, cheia, casa cheia. Mas assim, é, filtra, analisa as críticas, né? É bom, porque se você trabalhar também o tempo todo, se não tiver alguém falando tem alguma coisa de errado. As críticas ela vai vir, mas você vai analisando. E muitas vezes a crítica é sinal de que você está no caminho Tá no certo. caminho certo. Você está incomodando É, certo determinados tipos de pessoas com determinados perfis e está insistindo muito ali, é porque alguma coisa você está fazendo certo que está, às vezes, tirando um pouco. é porque você tem uma linha de raciocínio e a outra pessoa não tem a mesma linha de raciocínio. De repente você quer entregar algo 100% e a pessoa fala, nossa, ele tá querendo passar os pés em mim. Ele não tem, né? Então, quem tá ali, por exemplo, igual eu já tenho 14 anos, né? Vai para 15 anos agora de mercado. Então, o que acontece? Hoje eu não quero fazer carreira para trás, eu quero fazer a carreira para frente. Daqui eu, por exemplo, eu vou falar para as pessoas, ó, fiz o casamento, fiz aniversário de fulano, hoje o cara é juiz, o cara é promotor, desembargador e começou ali comigo. Era meu cliente da carretinha, hoje fez faculdade. Então, é mais ou menos assim. Eu quero contar, Prosperar. contar minha própria história para outras pessoas, né? E ali, com um jeito simples, agora mais cedo você estava falando para mim, é o básico bem feito, Isso. né? O básico bem feito. O básico bem feito às vezes agrada mais e É, funciona melhor, funciona, né? Às vezes a pessoa quer complicar demais uma coisa e acaba se perdendo se no caminho. perdendo no meio Quando do você faz o caminho. básico bem feito, o É, resultado vem. E as pessoas tendem, né, a procurar o mais simples. Atualmente você vê até as pessoas de alto poder aquisitivo estão procurando o quê? Roupas mais simples, ter mais tempo para a família. E há bem pouco tempo atrás a pessoa prosperava um pouquinho, ela era muita coisa, era distrações e tal. E falando sobre distrações também, sobre essa questão ainda do paisagismo que você fez em frente ao seu empreendimento, é uma coisa interessante, né? A natureza ela faz com que você se sinta bem, é um ambiente agradável, tira aquela barulheira, aquela correria da cidade, de uma capital, de uma cidade grande. Aí você chega num ambiente, assim, um jardim, uma coisa, você troca a distração e o barulho pela contemplação e a calmaria. E principalmente na hora da refeição, né? Porque isso. não adianta a comida ser maravilhosa e você tá ali esbaforido ali, agoniado e engolindo, não sente nem o sabor, né? Então você pensou também num ambiente para que a pessoa se alimente com um pouco de tranquilidade, né? Fazer a digestão. Ó, tem cliente meu que senta lá e esquece de voltar pro emprego, pro trabalho, pra sua casa. Fala assim, mas que ambiente maravilhoso. Eu falo, não, pode se sentir à vontade, que aqui é a extensão da sua casa. Realmente, aquele cantinho tá um cantinho mágico. Ninguém tá entendendo nada que passa por ali. Só não se atrasa para não perder o emprego para continuar É, pagando as é. refeições. E assim, lá quando eu fui revitalizar lá, eu fiquei pensando planta, planta, planta. E falei, por que não colocar um jardim tropical? Aí hoje eu tenho a babosa, né? Serve de medicinal. Tem o capim-santo para fazer o chá. Tem a erva cidreira. Tem pé de limão. Você pode fazer o chá, né? Do próprio limão. é, Da da folha. folha. Tem o boldo. Fora o cheiro que fica, Então né? Tem as plantas que são todas aromáticas, acabou virando um jardim tropical. Então, assim, uma troca de experiência. Passa muita gente lá. Fala assim, um Maracai, atrativo. você tem uma planta aqui que eu não tenho. Eu posso trazer uma. E ali vira uma conexão. Eu tô fazendo muita amizade. Ó, o restaurante é gratificante. Só que o jardim, ele tá me colocando em lugares que eu jamais chegaria. Tá me conectando com pessoas que eu. É que as pessoas que gostam de plantar, que gostam de contemplar a natureza, elas têm um perfil muito específico, né? E aí eles aproximam do jardim eu põe eles lá dentro do restaurante.
tá sendo uma conexão, É um atrativo ótimo para a ótimo, empresa também. ótimo. E o que que você mais gostou nesse período em que esses 15 anos aí de desafios e vitórias, qual foi o momento assim que você se sentiu mais realizado? Assim, claro, todo dia a gente se realiza, mas um momento assim que você guardou na memória. Poxa, esse dia foi legal. Isso aqui foi bom, essa conquista. É, essa palavra aí, essa pergunta que você fez para mim, eu vim agora para cá e fazendo reflexão. Quantas pessoas que começaram a trabalhar comigo que deu certo? Quantas pessoas eu ajudei? Quantos empresários que mudaram de ramo, que foi lá pedir um auxílio? Maracaípe, eu queria fazer algo nesse sentido. E eu falei, você tem experiência? Você gosta dessa área? Você vai se dedicar 100%? Não, então vai pro caminho errado. Então, hoje eu recebo ligação, chega lá com a esposa, os filhos, fala assim, o quanto foi bom ter te conhecido, que você, naquele dia, você fez eu não agarrar aquelas oportunidades, porque se eu te pegasse, eu tinha perdido meu tempo, perdido dinheiro. Então, hoje virou uma troca de experiência, né? Eu ajudo muito pessoas com fala. Então, o que eu tenho hoje de felicidade, de alegria, é, não é só da empresa, não é só do jardim, mas poder ter conectado pessoas, né? Eu falo que você quer ter lucro, valoriza pessoas, conecta pessoas. Pessoas vai fazer você ter lucro. É uma rede Rede. completa, né? É, Começa ali com uma pequena conexão e vai conectando mais gente e fazendo a coisa acontecer. Você falou aí, pessoas que trabalharam com você. Quem empreende também tem uma questão de lidar com críticas de quem não empreende, por exemplo. Hoje criou-se uma cultura no Brasil de criticar o empresário. O empresário é um vilão, alguma coisa, as pessoas estão começando a acordar para isso aí também. Que quem gera emprego não é o governo, quem gera emprego é o empreendedor, seja ele de qual é, área for, prestação de serviço, comércio, alguém que tem, as pessoas que têm carreiras, profissões, que às vezes precisam contratar pessoas, indústrias, é isso que gera emprego. é, E tem pessoas que nasceram para empreender e pessoas que nasceram para ter uma carreira ali, seja na iniciativa privada, no setor público, e muito se fala contra o empreendedor, hoje, o empresário vilão, e a gente tem que cortar essa cultura, que você pode chamar isso de cultura, né? E jogar, às vezes, o trabalhador contra aquele que o emprega, como se ele fosse explorado. é, Claro, o governo explora o empresário e o trabalhador, eles falam que é explorado pelo empresário, mas na verdade o governo explora todo mundo, ninguém está falando contra o governo. E não é interesse nosso falar contra o governo, mas que tudo seja colocado em pratos limpos, né? Falando de gastronomia, eu vou utilizar a didática dos pratos limpos. Os seus funcionários que já passaram por lá, os atuais, como que é para o empreendedor ali lidar com o gerenciamento de pessoas no dia a dia? E você falou assim, você mudou a vida de algumas pessoas, seja um amigo que vem pedir conselhos, ou às vezes empreendedor, a pessoa, ela vai tirar o sustento dela ali daquele trabalho. Como é lidar com os funcionários? ó, eu tenho uma linha de raciocínio que se você cuidar de pessoas, cuidar de colaborador, desde a época quem lava vasilha, ele pode chegar a ser manipulador, depois do manipulador pode vir pro fogão, do fogão ele vai ir para além de frente, que ele tá bem próximo de quem quer colocar os recheios nas frigideiras, depois vem pro caixa. Então, assim, tem como crescer. Só que eu tenho é, uma coisa minha, interna minha, eu gosto disso aqui, ajudar as pessoas a prosperar. Eu falo para as pessoas que se com um ano de serviço, o meu colaborador que veste a minha camisa, eu falo assim, ó, esse primeiro ano você tem que ter no mínimo comprado uma motinha aqui. No outro ano você vai comprar um lote. No outro ano você já tem que ter sua casinha. Por quê? Não é porque o dinheiro é pouco, porque se você domina um salário mínimo, se você domina o seu salário mínimo, você vai conseguir dominar R$ 10.000. Se você não domina o seu salário mínimo, você não vai dominar R$ 10.000. 50.000 você vai fazer besteira com ele. E aí eu fui começando a ter essa pegada de eu ajudar as pessoas, acompanhar. Tem um funcionário meu lá, que é o Jefferson, já tem bastante tempo comigo. Um dia eu peguei e falei assim, Jefferson, eu tô levando o pão aí, nós vamos tomar café junto contigo.
Fui lá e marquei uma presença na casa dele pra me ver. Cheguei lá, a casa limpinha, impecável. O sapatinho dele tava pro lado de fora, a sandalinha. E aí eu tirei o meu sapato e entrei pra... Falei, tá vendo? O que eu ensinei lá, ele levou pra casa dele. Então, assim, pra mim foi uma aprendizagem. Só de a pessoa ter uma casa própria hoje, né? Nós moramos numa capital que mais da metade das pessoas mora de aluguel e não tem casa É, própria. Então já é uma vitória muito grande para qualquer brasileiro ter sua casa própria. Ó, eu falo com muito orgulho. O Jefferson, que é meu colaborador, que é um dos mais velhos lá, o ano passado ele comprou a casa dele. Ele tem duas motinhas, que tem a dele, da mulher dele. Quando foi agora, acho que uns 20 dias atrás, agora ele mostrou o carro dele, comprou o carro e está construindo a segunda casa. Então, assim, é, eu vejo que eu não estou ali só como empresário. Eu estou ajudando meus colaboradores se tornar um empresário no futuro. Isso é um multiplicador, né? Multiplicador, é O esse que mesmo. aconteceu de bom com você, você quer que aconteça de bom com as outras pessoas. E isso que é prosperidade, né? Às vezes tem gente aí. Uma coisa interessante essa questão da educação financeira, né? Educação financeira é importantíssimo isso aí, ó. Tem gente que ganha muito bem, não tem casa própria, tá? E aí amanhã perde o emprego, ou, tem algum, ou tá até empreendendo, tem algum problema, não tem uma casa para morar, não tem uma base ali, e as pessoas meio que esquecem disso nessa cultura de consumo. Eu tenho que comprar o último celular, eu tenho que comprar a última moto, o último carro, e aí não tem uma casa própria, não tem uma reserva de emergência, às vezes até para um problema de saúde, não tem, às vezes, um plano de saúde, às vezes não tem uma coisa que a pessoa acha que nunca vai dar errado, né? E que vai ser jovem para sempre. A gente tem que se preocupar com a educação É, financeira, né? ó, a educação financeira, você falou no ponto-chave. Ó, você que é grande, você que é pequeno, você que está iniciando, aprenda a guardar um fundo de reserva. Tem as emergências, tem as turbulências. Se você não tiver aquela reserva em Maracaípe, mas você está falando num país, não estamos falando de país, não estamos falando de política, nós estamos falando de educação financeira. Se você guardar, fica mais fácil para você comprar um lotinho, para você comprar uma casinha, você comprar uma ferramenta melhor para o seu restaurante, para sua loja. Então, assim, guarda seu dinheirinho, igual eu fui guardando. Eu ficava ali na rua, mas guardava. Fazia, guardava, fazia e guardava. Na hora que terminou a pandemia, eu, puf, entrei no mercado. E tô aí firme e forte. Então, já saindo aí de 14 anos firme, garantido, graças a Deus. Agora eu vou voltar um pouquinho para a parte da gastronomia, né? Lá, quais são os pratos que você mais vende? Qual que é o teu cargo-chefe? E você, vez ou outra, experimenta coisas novas? Ou você, igual você falou, é o básico bem feito? Você tem uns produtos que já são tradicionais lá e você foca na qualidade deles. Como que você faz a gestão? Até trouxe uma fotinha aqui, mas acho que não vai dar tempo de mostrar pra ti. Eu vendo aquela mentalidade da Bic, né? Caneta Bic. Acho que 1960 ou 1920, mais ou menos, que foi feita. E ela permanece no mercado. O clipe, a mesma coisa. O grampozinho de cabelo, a mesma coisa. Só vem fazendo bem feito, bem certinho. Lá eu tenho o espaguete normal, tenho o talharine, tenho o parafuso, né? Uns pessoal que chama fusilli, e o penne. Agora, pode cozinhar em grande escala mesmo, assim, que você não consegue vencer até acaba nesse dia lá. Nós temos que fechar a janelinha do iFood. É o talharine. O talharine Talharim é o que o completo. pessoal mais gosta, né? Eu Engraçado, acho que é o que eu mais comia também. É engraçado, espaguete e talharim, é, que é o. não, engraçado é as crianças, né? E eu ficava, gente, será que vai dar certo isso aqui? Será que vai dar certo? E hoje eu chego nos eventos, mãe, é o Maracaípe, é o tio do macarrão. Eu quero o talharine assim, assim, entendeu? Então as crianças já chegam visualizando a nossa marca, o nosso atendimento, esse sorriso, esse carisma. E assim, eu acho que eu tenho um sonho que eu não acordei ainda. Tô a- vivendo um sonho. Até hoje é você mesmo que você ainda faz lá. Não. Nossa, agora você já treinou o pessoal com os Eu processos. falo que nós temos que recrutar. Vai chegando uma época, quem pega no meu pé muito, de vez em quando eu vejo ele, é o seu Fabiano Parafuso. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, daqui a pouco vai chegar para você, a dona Glória, que é a esposa do seu Fabiano. Inclusive, tem até dois bancos lá naquela pracinha que foi seu Fabiano que me deu. Ele pega no meu pé, Maracaípe, você vai fazer até certo ponto, mas certo ponto você vai ter que recrutar. Então, eu aprendi. Lá tem um modelo de loja, né? A pessoa, se ele vai pro caixa, ele aprende no caixa. Se um dia ele quiser sair do caixa, ele tem que ensinar o que ele aprendeu pro próximo.
E tem que ser você tem que fazer os processos, você Processo. mesmo, Isso, ensinar e dar o treinamento, né? isso. Foi difícil para você passar para nesses treinamentos para os seus funcionários aquilo que você tem de essência, que fazia a diferença, que fazia a gente voltar lá e levar É, um amigo e tal. não, Você conseguiu passar isso para os eu colaboradores? consegui passar porque, assim, o que eu aprendi, o que aprendi mesmo, eu já deixei pro Jefferson, o Jefferson já vai passando, porque é o seguinte, tem gente que fala assim, ah, é o dono. Não, lá não, a gente não trabalha com essa mentalidade de dono, é empresa, né? O que não é bom para a empresa não é bom para os clientes. Então a gente começou a entender o que que o cliente queria, ficar mais à vontade. O cliente chega lá no restaurante, por exemplo, ele pega a balinha. Não sei se você já percebeu, na hora que você chega lá, aquele potinho de balinha, o pessoal pegando o tempo todo, aquela balinha é 0,800, é cortesia. E ela não é uma balinha, ela é é um chocolatezinho. Então ele pega ali, ele vai pra água, ele fica à vontade na água, ele toma um café, ele vai lá na geladeira, ele mesmo pega a bebida, ele passa e se acerta. Então, assim, a gente foi deixando o cliente à vontade, Você sabe? criou uma experiência para o cliente. Experiência, experiência. Tanto quando ele chega lá, a gente não precisa mais falar sobre o cardápio. O cliente fala assim: pede isso aqui, marca aqui, é o que eu como. Então, Uhum. um vai falando pro outro. Então, eles mesmos já estão dando, falando assim, aqui é a nossa casa. Aqui Ele se sente à se sente à vontade vontade. para Se pedir, sente... né? Você adequou o processo ao gosto do cliente, Isso. para ele se sentir à vontade e ganha até tempo na hora de você entregar o produto e tudo, É evita rápido, filas, né? né? Rápido e prático. Como O é que que... eu gostava lá é que embora chegasse muita gente, rapidinho ele entregava, e que é uma coisa difícil, imagina na época que era só você e o seu assistente Uhum. ali no carrinho e tal, e eu ficava impressionado com a agilidade. Ele ia chegando os pedidos, ele só olhava aqui, já ia fazendo e passava para um, já entregava, já pegava outro. E era um processo tão bem feito e você estava tão treinado a fazer aquilo ali que não gerava praticamente fila, né? É, Era é uma fila era mais para pagar do que para engraçado que a gente vai fazendo todo dia, que a gente fica assim, não perfeito para fazer, né? A gente consegue ficar automatizado. dominar aquele, ele tá no ponto, sabe? Então, assim, a gente consegue fazer um prato que ele chega assim, 180 graus, sabe? Assim, bem quente, sai fumando. E aí a gente consegue entregar com a mesma qualidade ali o dia todo. É, você fez muitas amizades, né, com esse trabalho lá, porque o cliente acaba virando amigo, conversa ali, o pessoal desabafa muito É, também, né? você vira um Acontece psicólogo, isso. né? Vira um É, psicólogo, um conselheiro. Inclusive, hoje eu estava ajudando uma empresária e eu falando para ela, ó, filtra coisa boa, né? Vai. não guarda pro coração Não, é só porque as críticas, se né? hoje você, com todo respeito, a internet é bom e tal, mas tira a hora certinho pra você ver suas coisinhas, mas se tu ficar filtrado mesmo 24 horas, daqui a pouco você não Não, o cérebro desestabiliza. destabiliza. Eu assim, ainda tô me curando do vício em tela, porque eu É, trabalho o tempo inteiro com o celular na mão. É, você tem noção da quantidade de mensagem que eu recebo? Porque eu tenho, é como se eu tivesse 3 empregos, né? Eu faço só isso aqui. sei, Eu sou servidor público, eu sou presidente de sindicato que representa a minha classe e outras atividades. Então, assim, o meu celular chegando mensagem no WhatsApp o tempo todo. Aí eu tenho que estar produzindo conteúdo pro Instagram, produzindo conteúdo pro YouTube, e aí é muita correria, coisa e tal. correria, Aí você fica, chega o final do dia, o olho tá ardendo, literalmente. Chega um tela, tempo, e aí excesso de tela. eu preciso largar aquilo ali. Só que você tem que cumprir as suas obrigações, né? Eu não É, sou herdeiro, eu tenho que. não, Aí eu vejo que muita gente tem essa dificuldade. Outros estão viciados na tela e não estão fazendo nada, não estão ganhando nada com aquilo ali, é só olhando mesmo. Isso hoje é uma epidemia, né? é. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a qualidade de vida da gente cai e a saúde E também. principalmente as nossas crianças, né? Às vezes você tem que ter muito cuidado. Praticamente eu tenho 3 filhos, mas a gente controla eles, monitora, tem horário, porque o excesso passa. Tudo em excesso passa. Até o trabalho em excesso não é Passa, bom. É bom não. trabalhar, mas o trabalho em excesso ele te furta de outras coisas, de viver De a viver, vida. A vida não é. é só Não, e trabalho. outra coisa, você tem que trabalhar e tem que viver. Tem que trabalhar, tem que viver. E fazer algo que você gosta. Hoje você já consegue conciliar família, espiritualidade, trabalho, lazer. Você já consegue fazer isso, porque no começo ali, praticamente todo empreendedor é assim. Você vive aquilo ali até você ter uma base. Como que O, foi para você? o ano passado a gente conseguiu fazer um passeio. Peguei minha família. Eu levei eles em Santa Catarina. A gente desceu o avião em Navegantes. Navegante a gente foi para Balneário Camboriú e tinha assim, quando eu cheguei em Beto Carreiro,
Eu chorava, mas eu chorava, chega de soluçar. E minha mulher, o que que foi? Você tá passando mal? Surtou alguma coisa? Falei, meu amor, eu lembro que para chegar aqui no Beto Carreiro, é, era só pela televisão, pelo SBT, né? E hoje eu tô aqui com minha família, tô realizando um sonho. Às vezes os meninos tá achando, nossa, meu pai me trouxe aqui, mas eu era o felizardo lá, que eu tava, Você né? era a criança A no fim das criança, contas. entendeu? Então, assim, foi gratificante. Então eu já tô conseguindo já programar um passeio. E estamos trabalhando na casa de 2 passeios por ano. Passear mesmo, levar a família pra fora, sabe? Então, eu tô vendo que tô no caminho certo. Quanto tempo levou para chegar nisso? Demora, demora. Mas a gente vai aprendendo, que É. chama Quem educação acha, financeira. quem acha que vai começar já Não, por não, não, cima não, pode não, não, esquecer, né? não é assim não. Porque não é só pegar o avião e entrar no avião. Se Tem uns endividar para passeios, fazer o. não, tem uns passeios, tem uns restaurantes, lá tem uns roteiros. Então daqui a pouco, se você viaja, depois você não consegue voltar, né? Então assim, tem que sair com o pé no chão, se planejar. Porque nós tá... Primeiro você ganha dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para você, para depois você conseguir. Se você é... acha que no começo nem sempre dá para conciliar Não, e isso, outra né? coisa, por exemplo, no início ali, você tá ali, como é que você fecha um restaurante? Como é que você abandona e Os seus volta? Não, clientes. não é assim que funciona. Então você já vai fazendo, isso aqui é para viagem, isso aqui é para reformar o restaurante, para você comprar outro maquinário. Agora mesmo sair lá do restaurante, o pessoal tava dando manutenção no ar-condicionado. Mas precisa. Daqui a pouco o cliente lá tá reclamando que aqui é muito quente, né? Aqui Tem que fazer preventivo. Aqui se tem uma é. coisa que o empresário tem que se preocupar é com a manutenção preventiva do ar-condicionado, porque queimar o ar-condicionado é impossível trabalhar Olha, eu aqui. tô me sentindo tão bem aqui, tão bem, que eu tô falando em primeira mão. O espaguete tá saindo de um processo da. Nós tava falando da carretinha, né? Aham. Agora dessa salinha. E nós estamos indo para um lugar maior. Ah, você vai ampliar as Né? dimensões Quando da. nós começamos a falar do calor aqui, me veio na cabeça que como que vai ficar o espaguete Maracaibo. Então a gente já desenhou no papel e agora a gente vai tirar do papel. Você vai fazer uma nova unidade ou você vai ampliar a atual? É porque às vezes a pessoa fala, nossa, eles ganharam dinheiro tanto que cresceram. Não. O que acontece? Nós temos que crescer. É fogão, nós temos que colocar uma linha de produção maior. O espaguete vai ser daquele modelinho. Só uma sala maior, né? Por exemplo, hoje tem 3 pessoas que montam o macarrão. A gente que pensa numa linha assim de 12 pessoas, sabe? Tudo padrãozinho. Porque hoje o iFood, quando você abre a tela do iFood, o iFood não, ele te controla as suas vendas. Ele vende coisa que você não consegue vender. O iFood, ele vende. Você não consegue, às vezes, atender a demanda que Não. é brutal ali. Ela chega Não, de ele uma vez. vende. Ele vende mesmo. Eu vi um caso desse na China que colocaram a inteligência artificial no. Eu não lembro como que é o aplicativo de lá. É como se fosse o iFood lá da Sei. China. É outro nome. E eles venderam tanto, mas tanto, que o pessoal não conseguia atender. Chegou tanto motoboy para buscar no local lá, numa loja, que Sei. engarrafou o É. trânsito e eles não conseguiram atender. Porque a Então, inteligência artificial fez tão rápido e gerou as propagandas e os pedidos automáticos para as pessoas que não deram conta. assim, a gente quando a gente abre o restaurante lá, o iFood fala assim: se faltar um item, você vai lá e fecha. Se faltar um ingrediente, você vai lá e fecha a janelinha. O iFood não sabe que a gente faz isso. Mas chega tanto pedido na hora do almoço, mas tanto pedido que nós vamos lá e fecha para assim, 50 minutos. Não é porque a gente não consegue vender. É porque a cadeia ali de fogão já está pequena. Por isso que eu falo que nós temos que expandir, chama recrutar, nós temos que ensinar outras pessoas a fazer o mesmo padrãozinho. Do, do jeito que você inicia ali a embalagem, o acabamento, passar fita, selo de segurança para chegar lá na entrega do mesmo padrão. Ótimo, a padronização ela é essencial, né? Porque o Essencial. cliente ele não gosta de. Ele recebe o produto hoje do jeito, poxa, legal, É. eu gostei. Aí no outro dia já vem diferente, Não, vem a mais, vem a não, menos. Quando vem a é, mais, todo mundo gosta. Mas quando vem, não, às vezes vem a mais, mas vem transbordando, é porque você também não gosta. Então tem que ter um padrão, o sabor, tudo. tem erro, tem. Por exemplo, hoje um cliente pediu 2 macarrão com molho branco. Chegou 2 com molho vermelho. Aí chega a notificação pra gente. A gente vai lá e cancela ela, né? E aí a gente manda mensagem pro cliente. Permaneça com esse pedido seu aí, a gente vai mandar mais 2 pra você. Conclusão, ele ganhou aqueles 2 molhos vermelhos, nós mandamos mais 2 molho branco. Então, assim, pra ele, não é bom viciar nesse erro, né? Pra ele foi lucro.
Mas assim, o erro foi nosso porque Você já corrige de imediato para imediato. gerar a fidelidade do Não, é porque cliente e não assim, ter. ele questionou, eu não pedi com molho vermelho. Aí, como a gente já tem um modelo de endereço tudo organizadinho, na hora que foi o prazo dele fechar a marmita, já chegaram os dois macarrão com molho branco para ele, entendeu? Porque a gente já tem um histórico do cliente. Por exemplo, esse cliente ele já tinha 78 pedidos. Ele não é um cliente normal, ele é um sócio do restaurante. Então você tem que atender na mesma moeda, prontinho, estamos aqui, Aí um cliente desse entendeu? não vai querer Não, mudar não tem não. ele vai continuar fazendo pedidos aí, É, vai chegar nos mas tem que 700. obedecer. Se sem uva passas é sem uva, é com molho branco é com molho branco. Você tem que obedecer, porque quem tá lá do outro lado tá guardando o que ele pediu. Você que está aí reclamando da uva passa que tem no arroz, no Natal, tudo tem uva passa, no panetone, Até tudo. no macarrão do espaguete de Maracaí tem. Lá tem, aí tem o que gosta, né? É, Você que não gosta, ele não coloca não, mas quem é. gosta, tem uva passa no macarrão e é todo dia, se quiser, né? Que dá o nome, esse prato chama agridoce, né? Um prato maravilhoso. Maracaí, eu quero um prato com molho branco agridoce, tá aí, né? Com bastante uva passas, eu amo. Quais os horários que você atende lá? De segunda a sábado, exceto feriado, inclusive. Agora vai vir, a gente. De segunda a sábado, das 11 às 2. Das 11 às 2 da tarde, Casa chegou lá, cheia, casa cheia. tem o rango lá, Tem. tem uma massa, um talharim, tem o parafuso, tem o espaguete, muito bem recheado com carne, com frango, com... E eu quero. Posso convidar o pessoal? Claro, Pode passar lá no Espaguete Maracaípe. Gente, um ambiente maravilhoso. Passa lá para tomar um chá com a gente, para tomar um café, para pegar uma balinha, para sentir a energia do nosso ambiente maravilhoso. E você que também está precisando de dica, pode ir lá, eu ajudo você, porque assim, chega uma época que você aprendeu a servir. Porque quando você não serve, né, a servir as pessoas, você não serve. Então, pode ir lá, eu ajudo vocês a engatilhar o que que você deseja fazer. tirar dúvidas sobre Tirar como é dúvida, empreender. Tu não faz curso, não, sobre empreendedorismo? fazer curso, eu falo que é muito complicado, porque se seu curso não for, eu falo que eu conto a minha história hoje. E quase todas as pessoas que eu conto a minha história falam assim, vou fazer igual, deu certo. Tem muita gente, ó, Gurupi tem loja que o pessoal vende massas, em Araguaína o pessoal vende massa, é, Você dá Paraíso, uma é consultoria gratuita, gratuita, não, mas assim, não é só as massas, né, dos macarrão. Quem mexe com pizza, com açaí, que é o mesmo processo. que eu já vim nessa cadeia de restaurante lá de Goiânia, sabe? Então eu aprendi. Então eu aprendi só coisa assim correta e hoje eu ensino as pessoas e o pessoal pega as E manhas. hoje o processo tanto da produção de, por exemplo, quem tem uma pizzaria, um restaurante, uma casa de massas, seja lá qual for o negócio, você tem que ter os processos, você tem que ter, eu vou falar assim, o treinamento das pessoas, né? O recrutamento tem que ser bem feito, a contabilidade tem que ser bem feita, principalmente a contabilidade, que você tem um sócio, né? Que Sócio. é o governo. E ele só entra mesmo com o talão para você pagar. E esse sócio, ele é muito exigente na hora da prestação de contas. E muitas vezes, se você falha nos processos ali, o seu custo sobe demais, você tem perdas, você às vezes não faz uma conta direito ali, acaba gerando um ônus maior para o custo do seu produto e o seu lucro vai embora e às vezes corre o risco até de você quebrar por essa falta de gerência, né? Quando você falou de quebrar aí, tem um amigo meu, ele vendeu a casa dele para montar a empresa e ele não ficou um ano no mercado. Então, conclusão. Se ele tivesse me falado isso, eu tinha feito, rapaz, começa do zero, Começa pequeno deixa a sua casa, sabe? Então ele perdeu a casa, e perdeu o negócio. a empresa sugou ele, né? Você já quebrou? Hoje eu vim com essa mentalidade aqui pro podcast na hora de conversar aqui. Eu tenho 14 anos que eu não sei pegar nem R$ 1.000 no banco emprestado. Nunca peguei dinheiro no banco. Você se auto, vamos dizer assim, se autorregula, se autossustenta ali para não gerar dívidas. Eu, primeiro porque é o seguinte, quando chegou as maquininhas de cartão, eu não era da maquininha de cartão. Eu era de pegar o dinheiro no meio da rua há 14 anos atrás. Então era só dinheirinho, só dinheirinho. Rolava um fiado. Fiado. Eu tenho uns aí que até desvia a rota, mas tá perdoado. Aí eu guardava um pouquinho, né? Pra reforma da carretinha, né? Comprar lona. Quando chegou na época dos cartão, deixa eu explicar como é que eu comecei a guardar meu dinheirinho. Quando começou as maquininhas, aí passaram um débito no crédito.
Lá dentro do aplicativo tem um lugarzinho de você guardar. Você fala assim, escreve para ela, eu quero guardar R$ 50 todo mês. Aí todo dia ela consome, ela vai para um cantinho. E aí foi onde eu comecei a aprender Ah, você faz um pré-agendamento nela. nela já para separar o que seria ali para manutenção, né? A Isso, sua reserva de emergência e a reserva para investimento. isso, dentro dela. E aí foi onde a gente foi começando a guardar. Aí o que acontece? Quando chegou o iFood, eu achava que eu vendia 10 iFood hoje, eu já pegava o dinheiro do iFood e ia lá para Atacadão. Não, não é assim não. Primeiro você vende bastante pro iFood, depois de 30 dias o iFood te passa a primeira semana daquelas vendas, é grade. E aí o que acontece? O iFood foi me mostrando que tem que ter essa educação financeira. Aí fui aprendendo, fui passo a passo. Até porque a plataforma ela quer que você continue vendendo, porque Continue ela vai vendendo. ganhando mais. Se Isso. você quebrar, ela não tem É. mais aquela receita. E aí, ó, o comércio vai te ensinando, mas você vê quando o comércio está te dando a rasteira. Então você já vai. A primeira coisa, anota. Entrada, saída, entrada, saída. Se você anotar essa entrada e saída, daqui a pouco você vai ver que não tá errado. É, Entendeu? porque tem gente que não faz esse controle, né? E É. aí a gente perde o controle. Você vai fazer uma viagem daqui para Goiânia, você tem noção de quantos litros de gasolina você vai, né? De ida Botar e menos fica volta. no meio da Aí estrada. agora você monta a sua empresa, você não vai anotar? Tem que anotar. É verdade. E isso vale para qualquer ramo, né? É. Eu até vi uma vez um podcast, um produtor rural falando que, falou assim, ó, você tem uma empresa na cidade, você gasta R$ 1 milhão e ela te gera 400 mil por ano. É razoável, 40% ao ano e tal. E você tem gerente, você tem todo um processo, todo um gerenciamento, entrada, saída. Aí você às vezes tem uma fazenda de 10 milhões que ela não está te gerando, ela te gera muito mais do que a empresa na cidade, vale muito mais. Você não tem um gerente, você não faz É. nada, você negligencia isso e depois diz que não dá. Às vezes é a falta da gestão adequada, da criação de processo, do recrutamento adequado dos colaboradores, do controle de entradas e saídas, da reserva de emergência para ter um investimento, né? Do autofinanciamento, porque muita gente sempre recorre a empréstimos, o que não é ruim também. Às vezes você trabalha com dinheiro dos outros, às vezes é melhor. Só que se você não tiver um cuidado com isso aí, e você não tiver uma reserva, uma forma de saldar esse compromisso, aí você quebra de vez, né? É porque se você pega 20 mil, você vai pagar 40. Tu pega 40, né? Vai pagar o dobro. Então, é, é, esse bate-papo aqui é muito bom porque ele vai levar essa informação para outros empresários. Ó, quando você montar sua empresa, quando você montar sua loja, você montar seu salão, qualquer coisa, uma pizzaria, entra para dentro, vista a camisa e fala assim: essa aqui é a minha família. Não monta algo e vira as costas, não. Ah, eu montei uma empresa. Não, não vira as costas, não, porque assim, porque quando a gente era CLT, né? Você vestia a camisa, aí você lutou o tempo todo. Aí Aí tu não, chegou lá e fez pouco caso. Não, aí fica junto, não- E participa. se não ficar junto, a É, coisa não anda, né? entendeu? Fica junto. Ó, eu vou repetir de novo o nome do cara, que eu sou fã dele, eu gosto demais dele. Seu Fabiano Parafuso. Tu pode passar lá de manhã que ele tá lá sentado na mesinha dele, tu passa meio-dia ele tá lá, tu passa de tarde tá lá. Fabiano, um abraço pra tu, você é um exemplo, viu? Eu acho que esse podcast era pra tu estar aqui junto com a gente. Já vou aproveitar e fazer o convite. Pode Fabiano fazer, Parafuso. pode vir, Aqui a gente tá de segunda a sexta, né? sim. Todos os dias, às vezes até fim de semana, se E é um precisar. cara bacana, E eu maravilhoso. quero muito trazer ele aqui, porque a gente sabe que a agenda, o nome também é. Mas eu vou formalizar o convite para ele. Eu vou lá pessoalmente convidá-lo, mas já fica o convite aqui, caso ele assista o episódio. É, então ele sempre me pega no pé. Fica dentro, anota, pula pra fora, mas assim, participa. Então é o cara que eu tiro o chapéu pra ele. Ele cresceu tanto, mas não arredou das empresas. Hoje, a maioria do pessoal hoje inicia e quebra rápido. Menos de um ano tem uma empresa fechada. Por quê? Ele só monta e deixa na mão de equipe, de funcionário, Que às vezes gerente. ele nem treinou da Não forma pode. adequada. Às vezes não treinou de jeito nenhum. Não é que não pode, é porque você tem que estar ali do lado. Você tem que acompanhar, entendeu? Não é montar e virar as costas. Se fosse assim, dono de fazenda largava o gado lá e o capim, não era assim que funciona. Às vezes, quando o processo é bem feito, às vezes o dono não está lá
Mas com certeza ele tem alguém que É, está lá que repassa para ele de uma é. forma. Porque tem gente que tem muitas empresas, né? Aí você fala assim, "Ah, mas como é que o cara que tem muitas empresas? Você pode ter certeza que ele está lá dentro. Ele pode não Não, estar lá dentro fisicamente, é, mas ele tem um processo muito bem elaborado, ele tem um gerente, um supervisor, alguém da confiança dele que consegue fazer toda não só a fiscalização, o acompanhamento, melhor dizendo, acompanhamento é a melhor palavra para isso, né? Faz todo o acompanhamento e repassa é. isso para ele de uma forma realista, porque ele consegue gerir. E quando necessário, ele vai lá, né? Resolver pessoalmente. Conecta, faz a venda, né? E ninguém quer uma empresa quebrada, porque uma empresa funcionando, ela arrecada para o governo, que vai trazer os impostos para poder fazer as estradas, fazer os hospitais, as escolas, segurança É, pública e tudo mais. A pessoa que está empregada, se ela está ali, é porque ela precisa do precisa, emprego. Se é. a empresa fechar, ela vai ficar desempregada e Não, buscar um outro emprego. eu fico triste de saber que quase todos os dias tem aqui, principalmente aqui em Palmas, está muito difícil. A gente acha, vocês veem a gente falando fácil, assim, bonitão e tal, mas só Deus sabe, não é fácil assim não. Guias e boleto um em cima do outro, sabe? Mas assim, se planeja, faz organizadinho, que dá tudo certo. Porque E se assim, fosse pagar fácil, imposto, ninguém gosta de pagar imposto, não. mas no fim das contas, se você está pagando imposto é porque você está vendendo. É, E se você está vendendo, está entrando dinheiro. Então você precisa resolver o que que é. O meu preço está adequado? Eu estou fazendo uma gestão adequada? Porque se fizer, a gente se adequa, repassa tudo isso aí e você faz uma gestão orientada para evitar, diminuir o custo e evitar desperdício, que se está pagando imposto é é. porque é bom, porque está entrando dinheiro no Não, e caixa. outra coisa, Tem um é, lado bom também, né? tem um lado bom e você gera emprego, por exemplo. Quando eu faço uma venda boa no restaurante, né? Eu vendi bastante no restaurante. Um, Aonde eu vou pegar copo descartável, embalagem, vai ganhar. Os supermercados maiores aqui onde eu faço compra vai ganhar com isso, porque eu tenho que devolver. Então, assim, é uma cadeia, né? Quanto mais iFood eu entrego, mais entregador vai chegar lá. É um ciclo É, é um virtuoso. ciclo, né? Por exemplo, se chega ali 30 motoboy, as motos não chegaram sozinhas, então os postos de gasolina tá vendendo bastante gasolina. Se as motos tá chegando ali, quem tem oficina de moto vai fazer revisão das motos, nos pneus, e assim vai. É uma cadeia, não é só o espaguete, não é só o macarrão ali. Então, a partir do momento que você abre um restaurante, você vende bastante, todo mundo vai ganhar com isso, entendeu? Tu tem algum cliente fielzão ali desde o começo até hoje que vai quase todo dia? Rapaz, todo dia não, mas uma vez por semana, uma vez por mês, eles aparecem mesmo para tomar o cafezinho que eu tava te falando e a Aham. conversa, porque a gente acaba virando Vira um um amigo, né? amigo, vamos ali. E eles acabam levando o outro. Fala assim, Júnior, um amigo meu tá querendo montar algo, o que que você acha? Ontem mesmo eu tava recebendo uma ligação do cunhado meu, falando que alguém vai vindo da Lagoa da Confusão para montar uma pizzaria. Eu falei, pode vir. E ele falou assim, mas será que vai dar certo? Eu falei assim. Antes de você vir pra cá, desenha o medo aí. Pega uma folha de chamex, desenha e tu me manda a foto só pra me ver como é esse medo seu. Aí ele ficou assim, como assim? Desenhar o medo? Então, sinal que ele não tem medo, já vai dar certo já. Então, não tem erro. Porque Medo é abstrato, ele tá na cabeça dela, às vezes nem é, existe aquilo que a quando pessoa você nem ficar vai com medo, tenta acontecer. desenhar o medo, né? Pois é, então, essa questão do medo, ele é muito abstrato, né? A pessoa, às vezes, tá preocupada com uma coisa que nem vai acontecer. É só na mente dela que ele tá alimentando, e aquilo ali impede, às vezes, a pessoa de prosperar, impede a pessoa de viver um momento bom na vida, né? Não, na hora que eu falei pra ele assim, pega uma folha de chamex, desenha seu medo, era só pra mim realmente saber se ele tinha medo, mas que é só ilusão, ele não tem medo. Então, esse trabalhozinho eu faço com pessoas lá no restaurante, provando que as pessoas, eles estão inseguro, interno, é entre ele, né, e aquela intimidadezinha que não tem. Porque o medo não é primo dele, não é parente, ele nem conhece, não sabe nem que cor que é esse medo. Então, vamos pra cima, vamos trabalhar que o trabalho... Tem duas coisas que minha avó falava antes de morrer que eu nunca esqueço é, que hoje eu tenho esse trauma, eu fico até com medo. É preguiça, né? Pode matar um ser humano e fome. O resto não mata, não. Serviço não mata, não. Serviço só deixa mais forte, né? Não, e a experiência. Experiência. Exercita, dá experiência, gera É, frutos, né? é. Júnior, quando você começou ali a prosperar de fato, falo prosperar, você já é sempre próspero porque você está sempre trabalhando, você já tem uma mentalidade próspera.
Mas quando você começou a ter uma base melhor, que você começou a parar e falar assim, olha, eu preciso criar processos, treinar pessoas para fazer o que eu faço, para que eu não fique refém da minha própria empresa, né? O empresário ele não pode ser escravo da própria empresa, porque ele não é empresário, ele é empregado de si mesmo. Quando chegou nesse momento, começou a sobrar uma coisinha também, né? Você só reinvestiu no estabelecimento e depois na sua qualidade de vida, ou você também pensou em colocar os ovos em outra cesta também? Você investe em outras coisas, você faz outros investimentos, você tem outros negócios? Quando você falou de quando você vai crescendo, você sabe quando que a gente descobre que tá crescendo? Quando você compra 1 quilo de bacon e quando você compra 12 mantas de bacon. Quando você compra meia barra de mussarela, quando você chega com 12 barras de mussarela. Aí você vê que você tá crescendo. E aí eu vi que era necessário você comprar maquinário maior para você manipular. Porque você ralar meia barra de mussarela é uma coisa, agora 12 barras já é industrial. Aí você percebeu que a Aí coisa engrenou. e o trem deu certo. Eu falo que deu certo e aí pode correr que vai dar certo. Mas aí eu vi que você tava falando aí, será que e amanhã, como é que vai ficar, né? Eu vi que eu podia empreender no outro ramo, né? De imobiliária, alugar, construir kitnet. E aí eu comecei a ver que eu tinha esse know-how. No início, minha esposa pegou no meu pé, que não ia dar conta. E hoje eu já estou vivendo de 4 kitnet. E nesse local onde eu tenho as 4 kitnet, eu já tenho espaço para mais 4. E aí, assim, isso aqui no chão, né? Porque o empresário ele não pode enxergar assim, não. Ele tem que enxergar para cima. Então eu tenho mais 30 lotes aí para cima. Tem que verticalizar, né? É, mas eu não vou usar muito lá em cima, não. Eu só vou usar as partes de baixo. Então, é 4. Então, vai dar 8, né? 8, 8 são 16. 16 no lote de 15 por 30. Tá ótimo. E aí, conforme isso aí, você vai Não, multiplicando. vai multiplicando. Enquanto tá vivo, tá trabalhando e E prosperando, né? elas se pagam. E elas se pagam. Você fez duas, aí uma você fica e a outra vai investindo. Uma faz, a outra vai investindo. Então você também tem gosto aí pelo Gosto. mercado imobiliário. Gosto, eu era curioso para saber como é que era levantar a parede, como é que era a licença, entendeu? E aí eu, graças a Deus, deu certo. É Aí vai um. construindo e alugando Não, até. inclusive tem até nome, né? O Espaguete Maracaípe é um, e nos meus condomínios lá nas kitnet lá, já, nem chama kitnet. É condomínio residencial N Rafes, que é Revi, Aida, Felipe, Sofia e Nicolas. Só que o Nicolas, que lá no final, ele veio pra frente, chama N Rafes, que é Revi, Aida, Felipe e Sofia, que é a minha família. Aham. Chama condomínio Aí você residencial N Rafes. já batizou o Já, condomínio. eu já batizei porque assim, eles viram que deram certo e eu falei pra minha esposa, falei, amor, Fez um teste com as primeiras 4 unidades, agora vai ampliar. você viu que dá certo. Deu tanto certo que eu não vivo mais desse dinheiro, eu já transfiro pra ela tomar o gostinho pra gente fazer mais, Estimular, né? estimular. Não, Incentivar o investidor, a sócia. e isso, porque assim, a gente trabalha pra família, né? Por exemplo, essa viagem a gente foi pra Beto Carreiro mesmo, ela que organizou os passeios e tudo. E aí nós vamos fazer um passeio, acho que o ano que vem. Num lugar fantástico. Eu acho que mais na frente vocês vão ver no meu Instagram, pelo Instagram, o Facebook. Qual que é o Instagram lá do É Espaguete Maracaípe Casa de Massas. espaguete com S, né? Com S. Espaguete com GH, dois T's, arroba espaguete Maracaípe. 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 Lá no Instagram, já segue lá, já deixa o comentário, já vê lá o endereço, já vai lá comer o macarrão. Se você nunca experimentou o macarrão do Júnior Maracaípe, rapaz, você está perdendo uma das melhores iguarias gastronômicas de Palmas. É tradicional, já tem 15 anos aí no É, mercado. Quem anda aqui pelo centro de Palmas e nunca comeu, não sabe o que está perdendo. Vai lá. você tava falando que E eu não deu. tô fazendo merchan, não. Ele não tá me pagando pra falar, Não, não. É porque eu obrigado. sou cliente lá. Não, É porque eu gosto mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar até mais do que umas marcas que tem aí nos shoppings aí das franquias. não, e você era tão fielzinho lá assim de ir lá na carretinha debaixo de sol e chuva que a gente já sabia até o gostinho dele já. Pegava já, tava pronto. Você tava falando que deu tão certo, que um dos passeios meu pro ano que vem. Eu, pela primeira vez, não conheço, era um sonho né, que eu trabalhei com os italianos, não tinha ideia o que que era na Itália. Eu vou conhecer Roma na Itália. Você vai para lá para fonte, beber da É, fonte das é, massas,
Onde é que E foi então para lá popularizado, é né? para lá que eu vou ano que vem, se Deus permitir, né? Porque a gente faz plano e esquece, mas se Deus permitir, Deus vai me ajudar a chegar lá. Eu tenho um sonho de conhecer Roma, conhecer a Itália e poder melhorar meu conhecimento, né, na gastronomia, nessa área que eu gosto. Curto bastante. Inclusive, até para falar aí pro pessoal do podcast, além do espaguete Maracaibo fazer os buffets só de massas, hoje eu já faço as pizzas. Eu Você já faz tenho, pizza também? eu já tô montando aquela ilhazinha de pizza. Eu levo o forno para sua casa. Rapaz, eu gosto demais de Pois pizza. é, Eu, assim, eu não posso estar comendo o tempo todo, a gente vai ficando velho, tá? Eu tenho um probleminhazinho com glúten, mas pelo menos uma vez no mês eu peço uma pizza, eu estava até encabulado, que eu como uma pizza de 8 pedaços sozinho. é mesmo. Eu como. Ficou- Mas é só uma vez no É. mês, é só uma Não, vez. e eu tô fazendo umas pizzas agora que eu fui fazer um evento numa chácara e aí eu vi. Eu sou de fazer anotação, fazer um relatóriozinho. As pizzas que mais saiu lá foi de estrogonofe. E eu tô com a mão abençoada para fazer aquela pizza bem molhadinha, sabe? Estrogonofe com batata palha, um champignonzinho em cima. Estrogonofe foi campeão. Ah, cara, já começou a me dar aqui É, uma vontade. Mas aí ainda não vence os 30 dias, não. é, Porque a pessoa, se o indivíduo come uma pizza todo dia, eu tava com uns 200 quilos já. Mas eu não tenho estrutura para isso não, meu joelho já tá meio cansado. Eu quero. faz O pizza. bom é você poder consumir o alimento que você gosta com regularidade, né? Ao É, longo de toda a sua vida. Então não, a gente tem que, né? Por mais gostoso que é. seja, a gente não pode querer comer tudo de uma vez, né? Inclusive, eu trouxe um almoço para vocês aí. Não sei se vai ser almoço ou vai ser janta. Rapaz, Eu trouxe a para gente não vocês. tem, a gente não tem preconceito com horário e nem com qual das refeições, não. A gente vai comer de Falei, qualquer eu vou jeito. aproveitar lá, já vou, né, deixar um cardápio para eles lá. Que Deixei. bom que eu almocei pouco hoje. É, Vai ser o lanche da tarde. Eu agradeço demais aí. Eu já não vou nem, não vou acabar logo o programa agora, porque eu já vou querer comer, mas eu vou fazer o seguinte: vamos seguir, vamos seguir. Júnior, quando você mudou ali, começou a mexer com com o paisagismo, uma coisa que chama atenção também é o fato dessa dedicação, né? Você precisa de um tempo para cuidar de cada coisa. A gente falou sobre família, sobre lazer, sobre cuidar do negócio e tal. Hoje você já tem pessoas que fazem todo esse cuidado que você fazia antes. Com esse tempo livre que você ficou, né? Porque você se dedica a alguma questão espiritual ou alguma coisa assim para acalmar os ânimos também, porque o empreendedor geralmente ele vive ligado no 220 é, aquele tempo todo. Isso desgasta um pouco a gente. Você já sente um certo cansaço assim, já quer se preservar um pouco, ou você ainda está no 220? não, você falou. Parece que essa fala aí você já tá dentro do, do meu pensamento. É, chega um ponto que você tem que estar com as vitaminas em dias, né? Você tem que estar com as vitaminas em dias. Você tem que ir para academia. Você tem que, você tem que estar em jejum nas orações. Quanto mais você cresce, essa dica é importante para vocês aí. Quanto mais você deseja crescer, mais problema vem te acompanhando. Então você tem que estar bem concentrado, com o pé no chão, as vitaminas em dias. Se for o caso, vai no seu médico. Tem gente que, eu estou vivendo bem. Mentira. Hoje, por exemplo, eu tenho acompanhamento, eu vou no doutor Sávio. Doutor Sávio, eu sou empresário, mexo nesse ramo, eu sou ansioso, me dá um remedinho aí, você vai lá, toma um remedinho para ficar calminho, entendeu? Você tá doente? Não. Tem remédio Toma um para chazinho todas as também que coisas, né? acalma. Se precisar tomar remédio, toma remédio. Faz Hoje exercício. exercício. Cara, a academia hoje não é para você ficar lá esbanjando aquele corpão. É É exercício, saúde, né? É saúde. saúde. Então, por exemplo, quando você fala assim, Maraquebe, qual a arara que você pega na mão na massa, você muda umas plantinhas de lugar? Depois que fecha o meu restaurante, de manhã eu não faço nada, eu nem mexo com planta. Depois que fecha meu restaurante, que aí eu já organizei tudinho, aí eu mudo as plantas, tem gente que vai falar assim, Júnior, eu quero umas mudinhas, aí eu vou lá e ajudo. Mas assim, no início do projeto do jardim deu muito trabalho. Depois é só manutenção. Hoje, por exemplo, já tem os meninos que cortam as gramas, já faz todo o trabalho ali de adubar, entendeu? Então, assim, os cortes, a separação das árvores. Então,
No início deu muito trabalho, mas depois agora é só manutenção. Aí é só. E da mesma forma é o empreendimento, da mesma forma é a família, da Sim, mesma forma é o lazer. sim. Você constrói e faz a manutenção. Mas para isso precisa de processo, né? Você Processo. precisa de agenda, você precisa de organização, a rotina. Muita gente fala assim, fugir da rotina. Não fuja da rotina, né? Não, A rotina ela tem que ser programadinha, que aí você consegue fazer tudo. é. Você consegue fazer tudo bem feito e dentro do tempo. Aí a pessoa esquece de cuidar de si, esquece de fazer o exercício, esquece de cuidar da saúde. Aí quando vê, conseguiu de um lado, mas perdeu de outro. Hoje eu saindo de casa, na hora que eu fui buscar a Lucília, que passa as roupas, é, a pessoa fala assim, mas como é que você consegue essa correria? Até as roupas, a gente tem a pessoa certa que organiza tudo organizadinho, pega, passa, põe tudo no seu lugarzinho. Porque a nossa vida é corrida, mas se você se organizar, não dá problema. Delegar as coisas, né? Porque você não É, vai dar conta de fazer não tudo. Aí consegue. você delega e nisso aí você gera novos empregos, você contribui com as pessoas que estão buscando ali seu lugar ao sol, né? E muita gente fala assim: eu sou explorado. Pede demissão então e vai para outro lugar. Mas não é no sentido de ser grosseiro com você. É É, assim: se você não está satisfeito, você tem que procurar aquilo que é bom para você. E outra. Tem empresas que elas têm uma limitação. Por exemplo, você entrou ali numa vaga, você migrou para outra que tem um salário um pouco melhor e morreu ali, porque a empresa é pequena, ela não tem mais continuidade. E tem empresas que tem vaga, o cara entra como office boy, aí vira assistente administrativo, aí vira sim, supervisor, vira gerente, vira diretor, vira não sei mais o quê. Mas tem empresas que não têm continuidade. Cabe a você, que está trabalhando também, a escolher também. Você não pode é. achar que as pessoas é que vão resolver seus problemas. Não, não, Não é o seu patrão que vai resolver seu problema, não é o governo que vai resolver seu problema, não é a sua não. mãe que vai resolver seu problema. É você que tem que fazer as suas escolhas pensando no seu próprio futuro e naquilo que você quer. Então o cara nem sabe o que quer da vida. Não, porque assim, tem colaborador meu lá que ele é bom só naquilo. Ele faz aquilo perfeitinho. Mas o resto ele fica a desejar. Se colocar em outro setor já não vai render tão bem. Não, Então você tem que fazer aquilo que você é bom. é, tem, eu tenho colaborador meu, se eu falo assim, vai pra linha de frente, desejar o bom dia, o boa tarde, fazer uma venda, ele não consegue. Mas já no outro local ali, para colocar o recheio, é dinâmico, rápido. Então, eu comecei a descobrir que cada um ali tem uma utilidade para nossa empresa e ali cada um a gente vai mostrando. Aqui E é até no essencial, futuro, a própria pessoa ela pode se interessar por outra área. mas é, E aí ele vai ter que criar novas competências, né? Eu comecei na minha vida, eu comecei assim, eu não sabia muita coisa, mas o que eu sabia eu fazia bem feito. Aí eu olhava para outra atividade e falava, pô, aquilo ali paga melhor, aquilo ali é melhor. Aí eu preciso aprender o quê para ir para ali? Aprendia, ia lá fazer e melhorava, melhorava até ficar muito bom. Aí já vi outra coisa melhor. E assim eu fui fazendo a minha carreira inteira, até eu achar aquilo que eu realmente, aqui eu não, aqui tá bom para mim, que é ser perito. Eu não, eu gosto mais. Agora eu já tô perto de aposentar, eu não vou esperar é, aposentar. é. Agora eu descobri outra área, que é comunicador. Então, eu tô aprendendo a ser comunicador e fazendo isso, tentando melhorar a cada dia. Isso funciona para qualquer coisa, né? Qualquer área, se você for para saúde, se for para enfermagem, qualquer lugar, traça uma meta, entendeu? Porque você ganha todo mês ali. Você faz X de salário, você ganha. Mas traça uma meta. Fica longe da sociedade, assim, 5 anos. Traça um rumo, né? Eu vou comprar uma casa e vou pagar ela. Eu vou construir algo, sabe? Porque se você ficar ali naquela rotina, vou trabalhar e vou gastar, vou trabalhar e vou gastar, daqui a pouco você fica aí na gradezinha de 20 anos, 30 anos e o treino fluiu. Por que que o empreendedor, a gente está vencendo essa barreira? Porque a gente faz todo dia bem feito, mas está investindo. Fez bem feitinho, mas está investindo. Porque se a gente ficar com essa mentalidade, não, hoje eu fiz, amanhã. E se amanhã não fizer? Entendeu? Então, assim, você tem que ter muito cuidado. A empresa vai te dando, vai te dando, vai te dando, mas você tem que ter um ponto estratégico. E se amanhã eu não tiver mais meu cliente, o que que vai ser feito? Vem uma pandemia, você tem que fechar seu negócio. Não, e outra coisa, Vem uma crise, vem alguma coisa. Então, você tem que ter um planejamento e tem que ter um plano de emergência, um plano emergência. contingencial. É. Porque o que você falou é muito importante, até porque começa tudo pelo objetivo. Muita gente não tem plano. Você não tem um plano. Às vezes você está indo até bem, mas você não tem plano nenhum. Aí quando a coisa desandar, você já não tinha um plano, aí fica mais Até o bagunçado. humor, você não pode. Não é que você tem que estar bem-humorado, não é só em casa, não.
Você tem que ter, no trânsito você tem que ter um humor bom, entendeu? Em qualquer lugar, num assento dentro de um ônibus, você tem que ter comportamento, você tem que ter postura. Na hora que eu cheguei mais cedo, nós estávamos falando sobre postura, É né? porque isso até atrai, por exemplo, se você está com a energia ruim, está para É, baixo, é, você vai atrair coisas nesse sentido. é. Se você, eu não estou nem falando de coisas esotéricas, alguma gente fala assim, pense positivo que as coisas vão melhorar. Não é Não, assim. Eu falo se você está sempre de cara fechada, sempre irritado, vai acontecer coisa impressionante, vai é, acontecer coisa, vai atrair pessoas próximas de é, você que vai te irritar mais ainda e tudo. E quando você tem uma energia mais positiva, você está mais empenhado em alguma coisa, a tendência é você caminhar no sentido de resolver os problemas. Vai vir confrontos, obstáculos? Vai, mas você vai estar mais apto é, a resolvê-los, né? E o fato de você ter um plano ajuda bastante, porque você já sabe o que quer. Então, sua mente vai começar a trabalhar para achar soluções para você chegar naquele objetivo. Você falou, comprar uma casa em 5 anos. Ah, é muito caro, tá difícil. Primeiro, qual casa você quer? Você quer uma casa de 2 milhões, 5 milhões, ou você se contenta com uma casa de 150 mil para começar? Não é porque você comprou essa casa, você vai ficar com ela a vida não, toda. é porque E aí você vai achando mecanismo, né? quando eu tive a oportunidade de ir para Goiânia, 30 de novembro de 96, eu morava no Gurupi e fui para Goiânia. E aí eu fiquei lá 10 anos, certinho, lá em Goiânia. Quando eu completei 25 anos, a primeira coisa que eu fiz de coração, não me arrependo hora nenhuma, eu dei uma casa para minha mãe lá em São Valério. Inclusive, até mandar um abraço pro pessoal de São Valério, com muito orgulho. Eu estou em Palmas, amo essa cidade no fundo do meu coração, mas não posso esquecer do lugarzinho que eu nasci. Obrigado a São Valério, do fundo do meu coração, por ter você lançado esse homem nesse mercado maravilhoso aqui na gastronomia em Palmas. Mas com 25 anos eu dei uma casa para minha mãe, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse focado naquela época, hoje, o que que seria da minha mãe? Então, eu falo, honra seu pai, honra sua mãe. Então, eu tenho princípio, entendeu? Então, assim, tenha caráter, vai fazendo as coisas direitinho, porque quando eu tava com 25 anos de idade, eu consegui honrar minha mãe. A casa que minha mãe tem hoje, que ela vai desfazer agora, que ela vai alugar essa casa, acho que por 2000, acho que é 2.400 mais ou menos a casa que ela vai alugar. E ela vai morar numa casinha menor. Já criou uma renda. Você vê, Já tem uma renda passiva para os ela. anos se passaram, que a casa ficou muito grande para ela, ela vai morar numa menorzinha e vai alugar. Aí eu falo assim, tá vendo? Eu plantei coisa boa na vida da minha mãe que hoje já tá servindo para ela já. E isso não tem preço, né? A Ave Maria, não satisfação tem. que isso dá. Honra seu pai, honra sua mãe. Não adianta. Respeite seu pai, respeite sua mãe que dá certo. Você assistiu até aqui? Já comenta aí o que você achou desse episódio. Comenta se você pensa em empreender, o que que você acha. Você já comeu lá as massas do espaguete Maracaípe, ali perto da JK, naquela ruazinha de pedestre do lado entre o Bradesco e a Casas Bahia. E já segue lá também, @espaguete Maracaípe. E segue também o Esfera Podcast e considere se inscrever aí no YouTube, aqui no Esfera Podcast. E você vai ter conteúdos úteis para você, com gente que realmente fez acontecer no empreendedorismo, que tem alguma carreira no setor privado, no setor público também, trazer conhecimentos para você que vai trilhar esse caminho ou que está trilhando e já está com algumas dúvidas ou tem alguma questão. Quem sabe um insight aqui, uma fala de alguém que vai mudar um pouco a sua percepção e te ajudar de alguma forma, não é isso? Muda. Tem dois lados. Tem quando você faz correto, né? Que sai mais barato fazer correto. E a que você faz errado, talvez vai dar certo pra tu, né? E eu falo, vai pagar mais dois preços, né? Vai pelo caminho certo. Vai pelo caminho certo que você vai ver que lá na frente não vai ter dois gastos. É isso aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência e para a sua audiência também lá do seu Instagram. O que que você deixa aí para nossa audiência de um conceito, alguma mensagem de tudo que você passou na sua vida que você pode agregar de positivo para essa galera aí que está assistindo. Ó, primeiro, aprenda a ter uma crença que o primeiro que faz a gente respirar, esse ar que a gente respira, essa crença de você falar que vai conseguir algo amanhã, que você vai acordar amanhã, chama Deus. Pensa duas vezes. Deus em primeiro lugar. Em tudo que você for fazer, ponha Deus do seu lado. Pergunte para Deus, Senhor, será que eu posso montar essa empresa? Será que é da vontade do Senhor? Porque às vezes eu tenho 10 mil reais, 20, 50, 100, igual aquele cara que vendeu a casa lá e não consultou Deus.
Porque Deus vai mostrando o caminho passo a passo. E a dica que eu vou mostrar hoje para vocês, hoje assim, eu vendo 10 macarrões, 10 pratos, eu falo 100 palavras de Deus. Uma hora que você for lá, você vai ver lá. É rapidinho eu falo. Porque foi Deus que me mudou. Deus me colocou em lugares que jamais eu chegaria. Entendeu? Se não fosse 100% Deus na minha vida. Mais cedo eu contei um pouquinho da história aqui. Não era nem para eu estar aqui agora. Mas Deus me transformou, Deus me capacitou. Ó, nós estamos vivendo assim dias de correria, de Agitação, agitação elétrica. ansiedade. Tira um dia, tira um tempo, desenha, fala assim: Senhor, você ajudou aquele homem lá do macarrão, me ajuda. Você vai ver que sua vida vai mudar também, que Deus mudou a minha, como tá mudando a nossa. Exatamente. Conselho melhor do que esse não existe, né? Viu? Gratidão. Pessoal, esse é o nosso convidado de hoje, Júnior Maracaípe, que trouxe aqui muita informação, uma trajetória de vida aí maravilhosa aqui na nossa cidade, muito inspiradora também. Se você gostou, igual eu falei, deixe seu comentário e a sua opinião, é muito importante para nós aqui do Esfera Podcast. E visite lá o Júnior Maracaípe, lá no espaço maravilhoso que ele fez em frente ao Espaguete Maracaípe, aqui no centro de Palmas, capital do Tocantins. É um passeio gastronômico que você tem que fazer aqui em Palmas. E não deixe de conhecer as redes sociais dele também. Fico muito honrado com a sua Obrigado. presença aqui. Obrigado. Muito tempo que eu queria te trazer aqui. E graças a Deus hoje foi possível. E inclusive amanhã eu vou fazer uma visita lá, que bateu a saudade. Embora eu vá comer aqui o que você trouxe, amanhã eu vou comer de novo. Na hora que eu cheguei aqui, gente, eu me senti assim, uma presença tão forte assim de. Aí eu olhando assim, mas Deus, muito obrigado nos lugares que você tá me colocando, porque nesse lugar aqui eu só vejo celebridade. Aí ele olhou pra mim, mas você é uma celebridade. Eu falei, obrigado. Então, gente, olha, eu tô me sentindo assim, só felicidade mesmo. Eu acho que não tinha como eu estar aqui se não fosse Deus me trazendo aqui. E assim, você me viu lá na carrocinha, na carretinha, e aonde que eu tô chegando? Deus, você não tem noção da gratidão que eu tenho por você estar me colocando em lugares, e aonde que eu vou chegar através desse podcast aqui e outros Eu lugares. espero que chegue em milhares, se não É, milhões de casas aí, para ó, que as pessoas possam ver um pouco da sua só história. para resumir rapidinho aqui. Gente, todo dia a gente aprende um pouquinho. Essas falas minhas aqui é fala natural, não é improvisada, é coisa do dia a dia. Eu fui aprendendo e fui engrossando as costinhas. Eu tô aprendendo ainda, viu? Eu tenho mais coisas que aprender que ensinar ainda. E nós queremos saber tudo que você tem para ensinar. Quem sabe a gente não monta aí um novo podcast, um novo episódio do podcast, falando sobre como você fez os processos específicos para a área da alimentação, né? Porque tem muita gente aí querendo montar um restaurante, uma casa de massas ou uma lanchonete, alguma coisa assim, mas ainda não tem a técnica, o preparo para como fazer isso, porque a área da gastronomia, da alimentação, né, a venda o comércio de alimentos, ele é muito específico e tem processos que tem que ser respeitados, né, até É, para cuidar da saúde das assim, pessoas. hoje, primeira dica que eu, tem duas dicas que eu falo que não dá erro. Você vai no Sebrae, né? O Sebrae vai te orientar de passo a passo. Bem lembrado. O Sebrae foi essencial na minha vida, o Sebrae e o Senac, entendeu? Para mim, para pegar o curso de manipulação, para pegar o alvará da vigilância, eu tive que fazer curso de manipulação lá no Senac. Então, o Senac hoje virou uma cadeia de você pode aprender a fazer as lasanhas, você pode fazer a pizza, essas massas, esses macarrão lá no Senac eles ensinam. Então, lá assim, se não fosse por lá, acho que não estaria aqui. Eu vou fazer um curso do Senac de como fazer pizza, só para fazer minha própria pizza lá em casa. Não, e tu acredita que eu vou fazer agora que o Senac tá lá perto de casa, né? Lá em Taquaralto. Eu comprei uma máquina de solda de curioso. Eu vou fazer um curso, me aguarde. Eu vou matricular agora, eu vou aprender um curso de fazer solda e lixar. Por que lixar? Eu quero lixar para mim aprender a cortar os cortezinhos, para me fazer as plaquinhas do espaguete maracanã, aquelas frases assim, respeite a natureza, respeite as plantas, Vai fazer o curso de serralheiro para fazer suas as próprias. plaquinhas. Porque aí eu um gasta menos. Aí você fala que vai fazer as plaquinhas, daqui a pouco tá fazendo portão de casa, tá Não, não, fazendo as não, não. esquadrias, não vai ficar Não, subindo em altura, né? vou deixar para meus companheiros aí que já estão na área já. Respeitar todos. Pois é isso, pessoal. O Esfera Podcast fica por aqui. Agradeço a audiência de vocês
E continue assistindo os outros episódios aí. Nós temos aí quase 100 episódios já, agora no início de 2026. Quero chegar ao final desse ano aí com mais de 200 episódios. Então tem muita informação para você de várias áreas. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus.